Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com vocês na manhã deste dia. Quero desde já fazer menção da palavra de Deus para a sua meditação nesse dia de hoje. Desde já também quero louvar e engrandecer o nome daquele que é o nosso Senhor, o general das nossas batalhas, o Senhor dos exércitos, aquele que manda em cima, manda embaixo, aquele que fez, aquele que faz e continuará a fazer pela minha e pela sua vida. Louvado seja Deus. Quero fazer menção da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, que encabeça o nome chamado O Livro das Lamentações, onde ali ele escreve acerca da profunda tristeza de um povo que seria levado ao cativeiro, de castigo por conta da sua falta de obediência e por conta da sua falta de fidelidade a Deus. Livro de Lamentações, capítulo 3, apenas o versículo de número 49, que diz assim: os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. E você diz graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, aqui estamos nós com essa leitura que fizemos no livro das Lamentações, um livro associado às lágrimas de Jeremias, associado a diversas situações de tristeza, de lamúria. Louvado seja Deus. E aonde tudo começa é lá atrás no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 1. O capítulo 1, versículo 5, Deus diz que o próprio Deus diz de Jeremias: eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te santifiquei e te darei às nações como profeta. No capítulo 1 ainda, no seu versículo de número 17, olha o que diz Deus: tu, Jeremias, cinge os seus lombos, se levante, diga tudo quanto eu lhe mandar, e não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Por quê? Eis que hoje eu te ponho por cidade forte. Olha o que Deus diz para Jeremias. Ele fala: Jeremias, eu te ponho por cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze, contra toda a terra. Ou seja, profetizo que eu te mandar, contra os reis, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra todo o povo da terra. E pelejarão contra a sua vida, Jeremias. Pelejarão contra a vida de Jeremias, o profeta, mas não prevalecerão contra você, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Amém? Assim diz a palavra de Deus de Jeremias. É Deus falando de Jeremias, que foi ele que chamou, foi ele que santificou, foi ele que preparou desde o ventre da mãe de Jeremias. Agora, sabemos nós que o tempo vai se passar, e haja vista que Jeremias, ele realmente faz tudo o que Deus ordena a ele. Aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que já leram e conhecem a história, pode ser que Jeremias ele tenha sido um fracasso no seu ministério, mas não. Por quê? Aos olhos de Deus, Jeremias foi um dos profetas mais bem-sucedidos. Por quê? Porque, de acordo com o padrão divino, louvado seja o nome do Senhor, o sucesso ele envolve obediência e fidelidade a Deus. E Jeremias fez tudo o quanto Deus ordenou, e ele foi um profeta que agradou ao Senhor, mesmo com as fraquezas, mesmo com as lamúrias, mesmo com as lágrimas. Agora,
Ao chegar aqui no livro de Lamentações, vemos que, quando lemos o versículo de número 49, ele diz: os meus olhos choram. Os meus olhos não param de chorar, não param de descer lágrimas, porque não há descanso. Jeremias ele é tomado por uma profunda tristeza. Ele fica comovido por conta do castigo que viria sobre o povo de Deus, do castigo que viria sobre um povo que foi rebelde, infiel, um povo que não se arrependeu dos seus pecados. Mas ao falar de lágrimas, vemos que Jeremias, que é dado a ele, de forma até engraçada, né? Estranha, sei lá, é dado a ele a alcunha de o profeta chorão, porque ele é o profeta das lamentações, ele se lamenta todo o tempo. Vemos isso no livro de Jeremias, no livro que leva o seu nome, e vemos isso também no livro das Lamentações. Jeremias ele sentiu solidão, Jeremias ele sentiu amargura, aflição, ele foi zombado, houve escárnio, houve ameaças. Jeremias ele foi preso, Jeremias ele foi castigado, esbofeteado por Pazuno, lá no capítulo de número 20. Por tudo isso passou Jeremias. Agora, a todo tempo Jeremias não se deixou levar pela tristeza. Jeremias ele continuou profetizando, continuou dizendo ao povo, mesmo desanimado, mesmo triste. Jeremias, por sua vez, ele mostrava ao povo que ainda havia esperança, desde que o povo viesse a se arrepender. Mas havia impenitência, o povo não se arrependia. E lá no capítulo 20, vemos que Deus ele manda Jeremias profetizar que o povo iria ser levado cativo pelas mãos do rei Nabucodonosor para a Babilônia. Nabucodonosor viria para destruir, tomar, saquear Israel, destruir o templo aonde o povo ia para adorar ao Senhor. Agora, quando vemos que Jeremias diz no capítulo 3 que as suas lágrimas não cessam, certamente ele sabe que Deus ele tem um amor imutável, é misericordioso. E olha o que diz Jeremias no capítulo 3, no seu versículo 22 de Lamentações. Ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, louvado seja Deus. E ele diz mais, olha o que diz Jeremias. Por quê? Porque as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Ou seja, Jeremias ele está mostrando que o amor imutável de Deus pelo povo de Deus, mesmo com a impenitência, a rebeldia, a desobediência, a idolatria, ainda assim Deus ainda continua amando. O que Deus não ama é a prática dos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jeremias, por sua vez, ele vai crer que através do poder da oração vai haver esperança. Ele diz: põe a tua boca no pó, para que talvez haja esperança. Então Jeremias ele dá uma aula de obediência, perseverança e fé. Ele deixa um legado, ele deixa a sua história marcada nas páginas seletivas da palavra do Senhor, mostrando que mesmo diante de tristeza, mesmo diante de um coração dilacerado, ainda assim, ele profetiza dizendo que Deus ele tem um coração para amar a cada um de nós, e que o amor de Deus ele é imutável, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Mas para que tudo isso aconteça, para que Deus volte a te abraçar, a te amar, é necessário que eu e você venhamos a se arrepender dos nossos pecados. Deixe essa palavra para o seu coração no dia de hoje, ainda que você esteja num momento de adversidade, tribulação, ainda que você veja que a sua vida está ela totalmente de cabeça para baixo, ainda assim Deus ele vem para ser a minha e a sua esperança em meio à tribulação.
porque Deus é o nosso refúgio, socorro e fortaleza, e Ele é bem presente nos nossos momentos de angústia. Assim eu deixo essa palavra no teu coração, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, louvado seja Deus, e peço a Deus que na manhã desse dia Ele continue a guardar os seus caminhos, guiar os seus passos, guardar a sua casa, e assim como diz a palavra de Deus no livro de Salmos, aquele que temem a Deus, os anjos estão acampados ao seu redor. Deus abençoe cada um de vós, um beijo em vossos corações, aleluia, que a graça e o amor de Deus possa acompanhar cada um de vós nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.